pela mesma coisa que eu passei. Pelo menos aos seus filhos você ensine o caminho do Senhor corretamente, para que eles não sigam o mesmo caminho, talvez, que você tenha seguido. Então isso enfraquece, de fato, o culto a Deus. E veja qual o impacto que isso tem no culto a Deus. No Velho Testamento, verso 12, isso era punido com um castigo muito sério. Verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem quer que fosse, até aquele que apresenta as ofertas. Quem é que apresentava as ofertas? O sacerdote. Então, nem os sacerdotes estavam isentos dessa responsabilidade, o que nos diz que talvez os próprios sacerdotes estavam se casando com mulheres pagãs, mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Às vezes acontecia que a mulher convencia o israelita a adorar Baal. Era muito comum naquela época. Ninguém subestime o poder feminino. Não é? Você, às vezes, já vi muito acontecer. A pessoa está firme na igreja, casou com uma moça descrente, o tempo vai passando, ele some da igreja. Tá certo? O poder feminino de persuasão é muito grande. E então ele parou de ir para a igreja, por conta da mulher, sem dúvida nenhuma. Também acontece o contrário, não é? A moça se casa com um rapaz que não é crente e ele começa a botar dificuldade, enfim, ela acaba desistindo e para de ir para a igreja também. Então, a preocupação de Deus para que isso não aconteça. O Senhor vai fazer isso. Bom, aí, próximo ponto aqui, começando do verso 13. A questão agora fica mais grave porque a gente está vendo que não era só gente solteira que estava casando com mulheres estrangeiras. Parece que os israelitas estavam se separando da sua mulher israelita para casar com mulheres estrangeiras. Verso 13. Os judeus vinham chorar no altar porque não estavam entendendo por que Deus não aceitava o culto. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Permitam aqui dar uma sugestão alternativa de tradução, que eu acho que fica mais fiel, e que já, inclusive, é adotada pela NVI. Se alguém tem a NVI, essa tradução, vai seguir aqui e vai ver que ela traduz diferente, para mim traduziu corretamente. Em vez de dizer, no verso 13, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, a NVI traz porque ele já não olha para a oferta. Por que é que os israelitas estavam chorando, derramando lágrimas no altar? É porque Deus já não estava mais aceitando a oferta deles. E por que é que Deus não estava aceitando a oferta deles? Porque eles estavam casando com filha de Deus estranho. A relação entre a vida familiar e o culto. Havia um enfraquecimento da família, do povo de Deus e da verdadeira religião. Deus não estava aceitando o culto deles, porque há uma relação entre a minha vida familiar, as decisões que eu tomo para a minha família e o culto que eu presto a Deus. Os israelitas estavam lá chorando, derramando lágrimas e lágrimas em cima do altar de Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor não aceita aquilo que eu estou oferecendo? E Deus diz, porque você está profanando o meu santuário, porque você casou com filha de Deus estranho. Então, era essa a razão pela qual Deus não estava aceitando o culto deles. Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E aí, verso 14. E perguntais, por quê? E aí vem aquela reação do povo de Israel que nós notamos desde o início do livro, que é de fazer pergunta capciosa quando eles já sabiam a resposta. Né? Deus dizendo, eu não estou aceitando o culto de vocês. Mas como não? Como assim, Deus? Não é aquela cara assim? Né? De espanto? O Senhor não está aceitando o nosso culto? O que nós fizemos de errado? Como que vocês fizeram de errado? Vocês sabem o que vocês fizeram de errado.
Vocês conhecem a lei de Deus. Vocês conhecem a minha vontade. E estão perguntando por que eu não estou respondendo as orações de vocês, por que eu não aceito o culto de vocês. É claro que vocês sabem. E mesmo assim Deus ainda dá uma resposta. Veja a resposta dele, continuando aqui no verso 14. A resposta é essa. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A resposta de Deus é: eu não estou aceitando o culto de vocês, porque além de vocês terem casado com adoradora de deuses estranhos, vocês fizeram isso se separando da mulher de vocês. O que ele chama aqui, vocês foram desleais com a mulher da sua mocidade, a tua companheira e a mulher da tua aliança. Isso aqui é espantoso. Os judeus tinham se casado na mocidade com mulher israelita, da mesma religião, temente a Deus, mas agora atraídos pela beleza ou qualquer outra promessa feita por mulheres pagãs, eles estavam sendo desleais com a sua esposa para casar com essas mulheres. A coisa é mais grave ainda, não é? É mais grave ainda. Veja aqui primeiro o conceito de casamento. Eu sei que casamento hoje é um conceito que caiu em desfavor na opinião pública. Por vários motivos. A revolução sexual dos anos 60, o movimento feminista, que disse para as mulheres que casar, cuidar da família, ter filhos, ter um marido, isso é um sistema de escravidão dos homens, é assim que os homens escravizam as mulheres e que, na verdade, elas serão felizes se não se casarem, seguir uma carreira e se tiverem sexo apenas sem compromisso. Aliás, uma das estreias em São Paulo agora é de um filme chamado Sexo Sem Compromisso, que narra a história de uma mulher profissional, uma profissional, liberal profissional aí, que resolve não se apaixonar por ninguém e ver sexo somente como uma coisa ocasional. Ter sexo só para satisfazer a necessidade biológica, mas não quer compromisso com ninguém. E ela não consegue resistir ao que é óbvio, ela acaba se apaixonando, né? Ela acaba gostando de alguém. Então, o filme, mesmo feito por uma produtora secularizada, retrata a realidade, que é o fato de que seres humanos não conseguem separar sexo da sua vida emocional, porque as duas coisas estão ligadas. O sexo foi criado para ser feito com quem amamos, no contexto do compromisso e da aliança. E todas as vezes que as pessoas querem sexo, mas não querem compromisso, então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas o que está em voga hoje é ficar, é viver, juntar, ter vários companheiros e tudo mais, e isso acaba trazendo problemas. Nós já estamos vendo sinais disso, há grandes preocupações com isso, por exemplo, na Europa, onde isso é levado muito a sério. Se a Europa continuar no ritmo que está acontecendo, com um número menor de casamentos e de mulheres tendo filhos, vai acabar a Europa, porque o índice de natalidade é muito inferior ao índice de mortalidade. Quer dizer, está morrendo muito mais gente do que está nascendo na Europa. E no Brasil, a coisa já está no mesmo, já está diminuindo o número de filhos por família. As mulheres se casam menos, elas têm menos filhos. E daqui a pouco, né, o que é que vai ser da raça humana? O que causou tudo isso? O movimento feminista, o movimento homossexual, a revolução dos anos 60, sexual, e uma série de outras coisas que têm contribuído para que o casamento e a família sejam vistos como sendo coisa do passado, retrógrada, uma forma de escravidão. Não para nós. O povo de Deus, que ama Deus e recebe a sua palavra, sabe que a família é uma instituição da parte de Deus, que Ele fez para o bem da raça humana, para a sua preservação, para a felicidade do seu povo, para a preservação da sua igreja, e, portanto, ela tem que ser respeitada. O casamento foi feito para durar. O casamento foi feito para ser uma expressão da relação entre o amor de Deus e a sua igreja. É isso que Paulo faz quando se refere ao casamento como sendo um tipo da relação de Cristo e da igreja em Efésios capítulo 5. Então, o casamento é sério para nós.
É muito sério. E nós precisamos, então, vê-lo dessa maneira. Estava lendo uma pesquisa recente, ela não é tão recente assim, foi feita há uns 6 anos passados. Eu acho que se fosse feita hoje seria muito pior. Que foi feita com jovens que foram criados na igreja. Não é jovens que vieram do mundo e se tornaram crentes enquanto jovens, mas jovens que foram criados na igreja. A pesquisa foi feita com igrejas de todas as linhas. Pentecostais, neopentecostais, históricas, que inclui batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, enfim, tudo que se chama de evangelho. E a conclusão foi estarrecedora. Mais de 50% dos jovens, a pesquisa foi entre jovens de 12 a 18 anos, mais de 50% deles já tinham tido sexo antes do casamento. Desse número, 30% tinha um parceiro fixo. Outros tinham parceiros irregulares, assim. Quer dizer, tinham aqui ficar, né? Vários já tinham ido para motel direto. Então, os pastores, a gente pode às vezes querer fazer de conta que isso não está acontecendo na igreja da gente, mas acho que o pastor levaria um susto se ele começasse a perguntar para onde é que os jovens da igreja dele vão no sábado à noite. E o que é que eles entendem por namoro. Então, a coisa é séria. Casamento é uma coisa séria. E nós precisamos ter cuidado com isso. Isso tudo acaba impactando também o culto a Deus. Essa deslealdade, e ele explica então essa deslealdade. Veja só o verso 15. Por que é que Deus é contra o divórcio? Deus é contra essa deslealdade, a fragmentação do casamento, o descaso para com o casamento. Esse verso 15 é provavelmente o versículo mais difícil de interpretar do livro de Malaquias. E eu vou dar uma das interpretações plausíveis, que eu acredito que é a menos problemática, tá certo? O verso 15 diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa parte final do versículo, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, é fácil de compreender e é isso mesmo. O que você lê, o que você entende é o que você lê. É isso aqui. A dificuldade é a primeira parte. Eu creio que a primeira parte está dizendo o seguinte: que Deus tornou o homem e a mulher em uma só carne, conforme o livro de Gênesis nos diz, mesmo que sobrasse para ele o espírito para fazer tudo de novo, uma nova raça diferente, como ele poderia ter feito. Complicou, ficou pior, né? Deixa eu explicar, de outra maneira. Eu vou ler agora de outra maneira. Veja o texto comigo. Não fez o Senhor um, ele está se referindo à criação de Adão. E o um aqui é o ser humano, Adão, que inclui homem e mulher. Tá? Deus fez um. Qual é o contraste aqui? O contraste, por exemplo, pode ser com os anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus já criou os anjos no número determinado e final deles. Existem hoje tantos anjos quanto existiram no dia em que Deus os criou. Se Deus criou 3 bilhões de anjos lá na eternidade, hoje existe 3 bilhões de anjos. Anjos não se reproduzem, eles já foram criados no número fixo da raça deles. Mas Deus fez diferente com a raça humana. Ele criou um casal, ele criou o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, mesmo que, volte para o texto, havia nele um pouco de espírito sobrando. Você pode traduzir assim: mesmo que houvesse em Deus mais espírito sobrando. Ele não soprou, ele não fez o boneco e não soprou nele o espírito de vida. Sobrava espírito em Deus para que ele tivesse feito dezenas de bonecos e soprado. Mas ele não fez, ele fez um somente, ainda que tivesse espírito sobrando para ele ter soprado 1 bilhão de bonecos se ele quisesse. Desculpa a linguagem, mas né, é isso que o texto está querendo dizer aqui, entendo. Mas por que Deus fez isso? E a pergunta é, por que somente um? Por que ele não criou já a raça humana toda? A resposta, ele buscava a descendência que prometera.